Olá pessoal, tudo bem com vocês? O capítulo desta quinta-feira, 26 de novembro, da novela A Força do Querer, promete fortes emoções. Isso porque passa-se um ano na novela e os pais do Rui ficam cada vez mais apaixonados pelo neto. A Joyce afirma que família é tudo e extremamente satisfeita ao ver o álbum de fotos do Ruizinho crescendo. Porém, quando a Ritinha começa a falar com seu jeito peculiar, a Joyce não gosta nada e trata logo de dizer que mudou tudo e não mudou nada ao mesmo tempo, se referindo a Nora. E no vídeo de hoje também veremos a Ritinha tomando uma atitude surpreendente, a Irene fazendo uma revelação bombástica, a Geisa recebendo uma proposta irrecusável e a Bibi sendo pega no flagra. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo esse vídeo. Pessoal, eu queria pedir a sua ajuda para que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal para que o YouTube possa sempre te informar quando tiver um novo resumo por aqui. E no capítulo de hoje, a revelação mais chocante da novela irá acontecer, pois dois dos principais personagens da trama serão irmãos. A ligação de Zeca e Rui vai muito mais além do que nós imaginávamos e eles dividem o mesmo sangue, isso mesmo, Zeca e Rui são irmãos gêmeos, porém, por conta de um acontecimento surpreendente, Zeca e Rui se separaram ainda na maternidade. Mas o mais surpreendente disso tudo é que, como sabemos, os dois se odeiam e assim que eles descobrirem que na verdade são irmãos, Zeca vai tomar uma atitude de deixar qualquer um de boca aberta. E eu vou te contar todos os detalhes neste resumo. E a ligação entre o Rui e o Zeca vai além do que um simples colar que foi dado pelo índio quando eles eram menores. Antes disso, os dois já passaram um tempo juntos, ainda bebês. Na novela será mostrado um passado de Joyce que irá revelar muitas coisas e muitos segredos. Acontece que o sonho de Eugênio sempre foi ter um filho. Porém, na época, a Joyce não gostava muito da ideia de ser mãe. Ela dizia para Eugênio que se ela tivesse um filho, ela poderia acabar completamente com seu corpo de modelo, pois na época Joyce ainda era uma supermodelo e tinha muito medo de que uma gestação a deixasse pelancuda. Porém, com medo de ser largada por Eugênio, a modelo acabou tendo uma ideia. Ela pagou uma mulher desconhecida que estava grávida de gêmeos, para que assim, quando um de seus filhos nascesse, ela entregasse um deles para Joyce. Essa mulher, na época, era a mulher de Abel e se chamava Almerinda. A mulher, na hora de escolher os bebês, viu que um deles tinha nascido com uma marca de nascença semelhante à de Abel, enquanto o outro não tinha nascido com nenhuma marca. Desse modo, como ninguém sabia que ela tinha gêmeos, a moça acabou por entregar o Rui para Joyce, e enquanto o Zeca... Acontece que esse é um segredo que atormenta a Joyce, e vale dizer também que foi com o dinheiro que Joyce deu para a mãe de Zeca que a mulher acabou sumindo do mapa, abandonando Abel e até mesmo o próprio filho, o Zeca. Acontece que com o retorno de Almerinda, muitos segredos podem ser revelados. Para começar, Joyce, em um passeio no shopping, irá tombar com Almerinda. Joyce, num primeiro momento, como já tinham se passado vários anos, não se lembrará dela e apenas diz: "Vem cá, eu te conheço de algum lugar, você não me é estranha." Almerinda apenas diz: "Eu não sou estranha porque talvez a senhora olhe para a cara do seu filho todo dia e talvez seja de lá que você me reconheça." Joyce, num primeiro momento, não entende o comentário da mulher e logo afirma: "Mas como assim?" E de repente, Joyce começa a ter flashbacks e se apavora: "Meu Deus, não, o Rui é meu filho, meu filhinho." Vale dizer que a essa altura da novela, Almerinda e Zeca já terão se tombado, pois até mesmo Zeca não reconheceu a sua mãe num primeiro momento, de tão pequeno que ele era quando ela foi embora. Porém, a Joyce, com medo de que a mãe de Zeca desmascarasse o seu segredo, começará a oferecer ainda mais dinheiro para ela. "Eu te dou de quanto você precisa, é só falar." Acontece que dessa vez Almerinda negará ajuda, dizendo que não precisa de nada. E a Almerinda diz para a Joyce
que na opinião dela o Rui deve saber que ele tem um irmão, e ela voltou disposta a corrigir esse erro do passado, e isso pode acabar completamente com a farsa de Joyce, que volta indignada para sua casa e com medo, é claro, de que todos descubram a sua farsa do passado. Zu logo percebe o desespero de sua patroa e ela questiona. Mas a Joyce tenta desconversar, dizendo que estava tudo bem. Mas depois ela volta atrás e diz que estava passando por um pesadelo. E Zu a consola. E como Joyce confia muito em sua empregada, ela começa a contar tudo, em todos os detalhes, para Zu. E ela, após saber de toda a verdade, fica inconformada com o que Joyce fez, dizendo que não acreditava que a patroa teve coragem para essa ação. Mas a Joyce diz que acabou se apaixonando pelo Rui e entendeu que na realidade ela queria ser mãe e que ela largou as passarelas para se dedicar ao Rui, de tanto que ela se identificou com a maternidade. Mas acontece que essa história não termina por aqui. A mãe de Zeca foi diretamente para a empresa dos Garcias. Aliás, ela de quebra conseguiu pegar o Rui saindo. Na hora, ao observar o rapaz, ela sabia que aquele era o filho que ela tinha vendido anos atrás. O Rui estará acompanhado, como sempre, de Amaro naquele momento. Mas Almerinda já chega dizendo que tinha algo muito importante para revelar e que a conversa deveria ser a sós. Logo após isso, os dois vão até uma lanchonete próxima. E é neste momento que Almerinda começa a contar toda a sua história. Mas logicamente que o Zeca, em um primeiro momento, acha tudo aquilo um completo absurdo. Ele não acreditará e sairá do estabelecimento chamando a Almerinda de louca varrida. Mas é claro que o Rui ficará com aquela conversa rondando em sua cabeça, até que a primeira coisa que ele fará assim que colocar os pés em sua casa é questionar a sua mãe sobre a história que ele tinha ouvido. Mas como já era de se esperar, a Joyce, na maior falsidade, fará cara de surpresa e negará toda a história, dizendo que aquilo era um completo absurdo. Acontece que Joyce irá se enrolar na história e deixará passar um detalhe que nem mesmo a Almerinda tinha contado para Rui. Ela dirá: mas que absurdo! Como você pode ser irmão do Zeca? É nessa hora que Rui faz cara de surpresa. Ele então afirma: mas como assim, mãe? Eu não te disse isso. Aliás, nem a louca disse isso. É nesta hora que Rui começa a desconfiar que toda aquela história poderia ser verdade. E ele então coloca a Joyce contra a parede e afirma: fala pra mim, mãe, eu quero saber a verdade. Eu sou seu filho de sangue. Joyce apenas responde: você é o meu filho sim. Você sempre foi, independente das circunstâncias. Após a afirmação, Rui acaba percebendo e tirando todas as conclusões de que sua mãe tinha mentido para ele desde sempre. E Joyce apenas pede perdão, mas o Rui ficou muito abalado com a sua verdadeira história. Porém, assim como Rui, a Almerinda também faz questão de contar a verdadeira história de sua gravidez para o Zeca, que, aliás, diferente do Rui, o Zeca fará pouco caso de toda aquela história. Tá osso que eu vou aceitar aquele metido como meu irmão, diz o Zeca. E Abel, que estará ao lado, fica surpreso com a revelação. E outra pessoa que também ficará surpresa com a revelação de Zeca ser irmão do Rui é a Ritinha. A sereia ficará de cara ao saber que, sem nenhuma intenção, os dois únicos homens que ela já teve na vida eram parentes. Mas como sabemos, tudo para Ritinha é festa. Diferente do Rui, que já fez questão de deixar bem claro que não é o vínculo que ele descobriu de Zeca que iria afetar alguma coisa no relacionamento dele com o então descoberto irmão. Muito pelo contrário, ele ainda quer o filho de Abel o mais longe possível. E ainda no resumo de hoje, a Simone vai perguntar para a Ivana como o Cláudio está, descobrindo que ele manda notícias sempre, incluindo fotos, todo feliz. A Simone pergunta se a prima sabe quando Cláudio volta, por saber que a bolsa está se encerrando. É aí que a Ivana revela que o rapaz tem recebido algumas propostas para permanecer
lá, explicando que ele só vai ao Brasil resolver algumas pendências e voltaria para o exterior por mais algum tempo. E a Simone comenta com a Ivana que descobriu que a mãe tem gastado uma grana feia no site de jogos. A Dita oferece um chá para Silvana se acalmar, argumentando que Simone fez isso para o bem da patroa. Porém, a Silvana argumenta que é muito desaforo, tirando o mínimo de diversão que ela tem no site de jogos, afirmando que ela não deveria ser tratada como se fosse uma descompensada. O Eurico chega em casa afirmando que esse povo é um bando de desocupados e que quando a Silvana pergunta por Donato quem o Eurico estava falando, o Donato conta que é sobre o cassino clandestino na Zona Sul que a polícia está tentando localizar a qualquer custo. Na empresa, o Donato conta para a Biga que arrasou porque a Elis Miranda vai estrear no show do Eric Barreto, que é um dos transformistas mais conhecidos. Ritinha chega em casa toda feliz, contando para Marilda que estava no aquário do Rio de Janeiro para acertar tudo para trabalhar novamente como sereia, começando desde já. A Marilda pergunta para a amiga se o Rui já saberia da ideia dela, mas a Ritinha garante que não e que nem é para ele saber, porque vai ser à tardinha quando não tiver ninguém em casa. E o Zeca chega na venda da Dona Nazaré todo animado, convidando todos para a inauguração do ônibus de festa dele, afirmando que ficou pai d'égua do jeitinho que ele queria. A Geisa fala para a Cândida que o Zeca quer todo mundo no ônibus dele até às 8, além de falar para a Dona Coisinha que o Zeca quer ela presente também. A Edinalva ainda diz que a Geisa se livrou de ter o nome dela no ônibus do Zeca, porque é feio ficar na boca do povo cheio de rolagem. E a Geisa recebe a notícia de que a luta dela com a Karina Dantas está rendendo frutos e que há uma grande possibilidade dela conseguir lutar nos Estados Unidos, porque um cara do MMA Internacional pretende conhecê-la. A Geisa fica completamente animada, apesar do treinador destacar que ela precisa estar preparada para aceitar qualquer proposta que surja, perguntando se o Zeca vai com ela caso ela aceite ir para os Estados Unidos, deixando claro que caso ele não tope, Geisa terá que decidir entre Zeca ou o cinturão. E ainda tem muito mais para acontecer na novela A Força do Querer. E para que você continue por dentro de todos os detalhes dessa novela, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que a Ritinha deve ficar com o Zeca ou com o Rui? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, junto com a cidade de onde você assiste a novela. E eu vou esperar por você no nosso próximo resumo.